Tudo bem, gente? Estou aqui tomando meu café e me preparando para apresentar para vocês o primeiro capítulo do livro O Homem e Seus Símbolos, o último livro que Jung escreveu e se dedicou ao longo do último ano de sua vida. No capítulo anterior, eu apresentei para vocês a estrutura do livro e também a introdução, escrita pelo jornalista John Freeman. E agora nós vamos falar sobre o capítulo de Jung, que se chama Chegando ao Inconsciente. Esse artigo ele é subdividido em a importância dos sonhos, o passado e o futuro no inconsciente, a função dos sonhos, a análise dos sonhos, o problema dos tipos, o arquétipo no simbolismo do sonho, a alma do homem, a função dos símbolos e curando a dissociação. Nesse primeiro capítulo, escrito por Jung, se você lê ele com atenção, vai perceber que Jung parte sua linha de raciocínio do mais impessoal para o mais pessoal, do mais subjetivo para uma visão mais concreta. Não podemos falar que esse capítulo seja um resumo de sua obra, não é. Porém, Jung faz uma explanação sobre os principais pontos de suas ideias, sem nunca perder o foco da questão dos símbolos e sua função na vida do homem. Boa parte de seu capítulo, Jung vai dedicar à análise dos símbolos nos sonhos e sobre os sonhos propriamente ditos. Jung começa apresentando o símbolo como uma linguagem. Ele sugere que para compreender como a mente humana trabalha, é necessário compreender a expressão da mente humana a partir das diversas imagens que foram construindo o psiquismo. Jung traz uma ideia muito interessante ao falar que a mente não percebe em sua totalidade todos os eventos que ocorrem conosco, sendo que para acharmos as informações que faltam, é necessário que se investigue o inconsciente. E foi o estudo dos sonhos que auxiliou na análise inicial do inconsciente, sendo que os sonhos se expressam necessariamente através de símbolos. Então Jung vai fazendo um paralelo entre a atividade onírica, os sonhos, a linguagem simbólica que os sonhos usam e como que essa linguagem simbólica vai se manifestando de modo prático no nosso dia a dia. Você tem que se lembrar que toda a sociedade se organiza também a partir de símbolos. Quando você dirige por uma rua, existe um conjunto de placas e sinais que vão guiando você pela estrada. A velocidade que você pode seguir, se você pode ou não entrar numa determinada via, como agir, como conduzir, e tudo isso sendo estimulado por símbolos. A nossa mente funciona a partir de símbolos. Nós vamos chamar isso de linguagem, de imagens. Você sabe onde é a sua casa, existe um conjunto de imagens e símbolos que vão guiando você de um ponto até a sua casa, ou da sua casa até um outro ponto. Jung também vai dizer que negar a existência do inconsciente pode levar à falsa ideia de que já sabemos tudo sobre o psiquismo humano, quando, na verdade, grande parte do psiquismo do homem é desconhecido, só podendo ser investigado pelo conjunto de símbolos que surgem em suas mais diversas manifestações. Jung também afirma que, a partir de sua psicologia analítica, o inconsciente não é um simples repositório do passado. Não tem como ser. Ele vai afirmar que o inconsciente está repleto de germes de ideias e de situações psíquicas futuras. O inconsciente é atemporal. Desse modo, ele contém tanto o passado quanto o futuro de uma pessoa, além de trazer potenciais ainda não manifestos pelo indivíduo. Ou seja, Jung, ao longo de sua prática clínica, descobriu que vários eventos que surgiam do inconsciente da pessoa, ou símbolos que elas traziam, não se reportavam a experiências antigas. Então ele deduziu que o inconsciente, especificamente o inconsciente coletivo, além de conter as experiências que a pessoa viveu, contém também um conjunto de experiências que ela não viveu. Ele contém potenciais ainda não compreendidos e ainda não explorados pela humanidade. Por conter tanto o passado quanto o futuro, além do presente, é que o deus greco-romano Janus é o símbolo que representa a psicologia de Jung. Janus, que deu nome
ao primeiro mês do ano, o mês de janeiro, possui uma dupla face. Seu rosto duplo tanto olha para o passado quanto para o futuro ao mesmo tempo. Jung também fala que é mais fácil analisar o inconsciente a partir dos sonhos, porque quando um símbolo ou imagem aparece no sonho, sua carga emocional é muito mais forte do que quando aparece no dia a dia corriqueiro de uma pessoa. Pois esse símbolo, no sonho, está vindo direto do inconsciente, com toda a sua força sendo derramada na consciência. E isso acontece porque no sonho, além do significado comum, o símbolo está carregado do significado que o inconsciente dá para aquela imagem. Especificamente com relação aos sonhos, Jung deixa claro que não é possível estabelecer regras gerais de análise dos sonhos, e isso ele vai falar em toda a sua obra literária. A única coisa que se pode ter certeza com relação aos sonhos e aos símbolos que aparecem nos sonhos é que eles fazem um sentido. Os sonhos fazem um sentido e os símbolos fazem um sentido para a pessoa que sonha. E esse sentido precisa ser descoberto, investigado a partir da psicoterapia junto com o paciente. Jung chega mesmo a falar que ele colocou como regra para si, como terapeuta, nunca ter uma ideia pré-concebida dos símbolos que aparecem nos sonhos. Sempre partindo do zero, pois cada paciente é único. Ou seja, se 10 pessoas sonharem que estão caminhando por uma rua arborizada, teremos aí um conjunto de símbolos. Caminhar por uma rua com muitas árvores. Então nós temos 10 sonhos iguais, porém com 10 significados diferentes. Pois a subjetividade de cada pessoa é única, as experiências de vida são únicas. O que representa uma árvore para você não é o mesmo que vai representar para mim. O que representa para mim caminhar por uma rua não é o mesmo para você. São tantas ruas e tantas experiências que não tem como criar um padrão. Por isso que manuais de interpretação dos sonhos têm muito pouca ou nenhuma utilidade para análise dos sonhos a partir dos pressupostos científicos da psicologia, pois acabam mantendo os conceitos presos em uma regra ou padrão que despreza um espectro imenso de possibilidades que cada ser humano traz. A partir da segunda metade do capítulo, Jung vai discorrendo sobre como a análise dos sonhos pode auxiliar na prática clínica do psicólogo. Como eu disse lá no início do vídeo, ao longo de todo o seu capítulo, Jung vai trazendo para a realidade prática como as manifestações dos símbolos e as manifestações do inconsciente podem representar chaves para conduzir a psicoterapia do paciente. Chaves que vão auxiliar o paciente no seu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, na ressignificação de conflitos, na liberação de alguns processos emocionais que precisam ser trabalhados e ser trazidos para a consciência. Aliás, a grande função da psicoterapia é trazer para a consciência elementos que estão no inconsciente e que a pessoa precisa se dar conta. Além disso, Jung vai apresentando como os símbolos auxiliam o homem a ter um sentido em sua vida. E ele também reconhece as dificuldades científicas de lidar com aquilo que não pode ser medido ou quantificado. Eu estou usando a segunda edição, lançada em 2008, pela editora Nova Fronteira. E Jung vai nos dizer, na página 113 dessa edição, textualmente: conheço bastante o ponto de vista científico para compreender o quanto é irritante lidar com fatos que não podem ser apreendidos apropriada ou totalmente. O problema com esse tipo de fenômenos é que são fatos que não podem ser negados, mas que também não podem ser formulados em termos racionais. Para fazê-lo, precisaríamos ser capazes de compreender a própria vida, pois é ela a grande criadora de emoções e ideias simbólicas. Portanto, é muito natural que as pessoas que não tiveram experiência médica no campo da psicologia encontrem dificuldade em acompanhar o que acontece quando a psicologia deixa de ser uma investigação tranquila dentro do laboratório, para se tornar parte viva na aventura da vida real. Por isso, nenhum compêndio ensina a psicologia, só se chega a compreendê-la por meio da experiência prática e subjetiva.
Bom, existem outras ideias muito interessantes que Jung está trazendo no seu capítulo intitulado Chegando ao Inconsciente. E você vai ter que ler o livro para poder descobrir quais são essas ideias e o que mais ele traz de contribuição. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 2, Os Mitos Antigos e o Homem Moderno, de Joseph Henderson. Espero que vocês tenham gostado. Bom café a todos e até lá!